Olá, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Gente, eu estava lendo aqui a palavra de Deus e Deus falava algo muito importante no meu coração, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Quem é que está à porta? Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, que é a casa, seu corpo, e com ele cearei e ele comigo. Quando eu estava meditando nessa palavra, Jesus falava assim, que todos os dias ele está batendo na porta do nosso coração, para que ele possa entrar, fazer moradia na nossa vida, no nosso corpo. Então, quando a gente abre o nosso coração e deixa Jesus entrar, ele está conosco ali todos os dias. Aonde a gente estiver, ele está conosco. Se a gente está no trabalho, ele está conosco. Se a gente está em casa, ele está conosco. Se a gente está sentado numa roda de amigos, ele está conosco. Mas hoje em dia é muito difícil de Jesus entrar em muitos corações, em muitas casas. Por quê? Porque tem gente que tem um coração duro. Jesus todo dia, mostra um louvor, mostra uma palavra que seja na internet, na TV, no rádio, ou até mesmo na igreja. Só que tem pessoas que têm o coração duro, né? Ele bate, ele persiste, ele fala, e a pessoa não dá ouvido. Então, Jesus, eu estava meditando e prestando atenção que Jesus, ele, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, ele está persistindo cada vez mais. Ele está batendo cada vez mais. Todos os dias ele mostra algo novo para as pessoas poder deixar ele entrar. Por quê? Porque Jesus, ele, lá no comecinho, lá em Gênesis, ele fala que criou o homem e a mulher. Então, Jesus criou o homem e a mulher. Então, tudo que ele criou é dele. Tá entendendo? É dele. Então, a gente foi criado por ele, então a gente é dele. Então, a gente tem que abrir o nosso coração, a gente tem que deixar Jesus entrar na nossa vida para controlar a nossa vida. Porque você acha que a gente sabe controlar a nossa vida? Então, muitas pessoas vão dizer que sabe. Mas, na verdade, quando a gente conduz a nossa vida com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio entendimento, a gente até conduz. Mas lá na frente, a gente vai ver a decepção que a gente encontra. A gente vai ver que, se eu pudesse fazer algo diferente, eu faria. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito isso. Quem já fez essa pergunta? Eu acho que todos nós já fizemos essa pergunta. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha feito isso. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de conduzir a nossa vida certa, do jeito que quando Jesus entrar na nossa vida, ele conduz para o caminho certo. Mas como Jesus conduz a nossa vida para o caminho certo e a gente entende e a gente anda pelo caminho certo? É quando a gente deixa Jesus controlar. Quando a gente para de obedecer a nossa carne, quando a gente para de fazer as nossas próprias vontades e fazer a vontade de Deus e deixar Deus guiar para onde Ele quer. Que a gente, se Jesus disser vá pela direita, você tem que ir pela direita, mesmo que você sofra, mesmo que doa em você, mas lá na frente, quando você chegar lá na frente, você vai ver o quanto foi bom você ter passado por aquele caminho. Mesmo que doeu, mesmo que sofreu, mas foi bom. Então, deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus entrar na sua casa, porque você vai ver que tudo vai ser diferente.
tudo vai ser diferente. Você vai ter uma vida mais tranquila, você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida de alegria, não vai ter motivos para reclamar, porque tudo você vai ver o cuidado de Deus com você. Então, se Jesus hoje bateu na porta do seu coração, deixe ele entrar, porque a gente está vivendo uma coisa que muitas igrejas não falam hoje em dia, que é a volta de Jesus. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê que tudo que acontece hoje em dia, é a volta de Cristo. Então, a gente tem que estar preparado, tem que estar com Cristo morando na nossa vida, para que quando Ele vir, a gente possa subir, ter o nosso galardão lá em cima, lá no céu, e se assentar no trono, como Ele promete aqui, ó. Continuando aqui no 28, ao que vencer, o que vencer o mundo, o que vencer a carne, aos que vencer as suas próprias vontades e fazer a vontade de Deus, lhe considerei que se assente comigo. Que aí já imaginou você estar com Jesus lá no céu, lá no trono, né? No meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha a promessa que Jesus nos faz, né? Olha a promessa que Jesus nos faz. Se a gente vencer o nosso ego, vencer a nossa carne, deixar as coisas do mundo para trás e fazer só a vontade de Deus. Olha o que Jesus promete. Jesus veio em forma de carne e osso, como a gente, mas ele venceu o mundo, porque Jesus também, quando estava em forma de carne e osso, Jesus sentia suas próprias vontades. Muitas das vezes até vontade de desistir do seu propósito, só que ele preferiu o quê? Obedecer ao Pai, a Deus. E ele venceu as dores, venceu o sofrimento e sentou novamente com o Pai, com Deus. Então ele faz essa promessa para nós. Se nós vencer este mundo, a gente também vai sentar no trono de Deus. Mas para isso acontecer, a gente tem que fazer o quê? Abrir o nosso coração, deixar Jesus entrar, Jesus comandar a nossa vida. Então, ele fala lá no último versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus amados irmãos, essa era a palavra que eu queria deixar para vocês. Eu sei que não ficou bem explicado, pois eu falei que ia ser rápido, mas se você puder, claro que Jesus fala diferente com cada um, então se vocês puderem, vocês meditem nessa palavra, Apocalipse 3, verso 20 até o último versículo 22, medite e deixe Jesus falar melhor com você, tá? Então essa era a palavra que eu queria deixar para vocês, que vocês possam abrir a mente, o coração e deixar Jesus comandar tudo, porque nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, né? Nós somos as últimas gerações. Então, deixa Jesus entrar no seu coração. Se você tem mágoa, rancor, ódio de alguém, jogue isso fora. Isso não vai fazer bem para você. Então, quando a gente joga essas coisas fora que não pertencem para Deus, que não é de Deus, quando a gente joga fora, a gente se sente bem. A gente traz paz para nós mesmos. Traz paz para nós mesmos. E é tão bom a gente sentir o Espírito Santo, sentir Deus ali do nosso lado, cuidando da gente toda hora. Então, que Jesus venha falar melhor em seu coração. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. E Deus abençoe.